Ezequiel, capítulo de número 37 e o versículo de número 13, que diz assim a palavra de Deus: E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Amém? Vamos orar a Deus. Peça para que o Senhor fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor meu Deus do céu, aqui está a tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, a palavra do Senhor que é digna de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Meu Deus, fala comigo, fala conosco, meu Pai, fala com a tua igreja, com os teus servos, a tua serva, fala com os ouvintes de perto, de longe, meu Deus, pois o Senhor conhece, meu Pai, a necessidade do teu povo, de todos aqueles que clamam pelo teu nome santo, meu Pai, neste lugar. Venha nos visitar, venha nos abençoar. Abre, Senhor, a porta do nosso coração e permita que a tua palavra adentre no profundo da alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Igreja, podeis vos assentar, desocupe vossas mãos, dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus, tenho certeza que o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. E aqui estamos diante dessa palavra, onde fala acerca do vale da restauração. E quando nós falamos em restauração, aqui no capítulo de número 37, nós olhamos para essa palavra e nós vemos que todos nós necessitamos de uma restauração da parte de Deus. Chega um momento na nossa vida que nós precisamos passar por um processo para que nós possamos continuar na nossa trajetória. Todos nós sabemos, ou se não sabemos, iremos saber que, por exemplo, a águia, quando ela chega em torno dos 40 anos de vida, segundo diz relatos, que ela vai para um penhasco, para um alto, um lugar muito alto, com pedras, e ali ela acha um lugar onde ela pode se esconder, um lugar onde que ela está protegida, um lugar onde ela não irá ser incomodada. E ali então ela, com as suas unhas muito grandes, já praticamente enrolada, não consegue mais pegar o seu alimento. O seu bico também já está enrolado, já cresceu demais. E então ela, com toda aquela dificuldade dela, ela vai ali usar as suas unhas, os seus bicos, para tirar toda a sua pena. Ali então ela vai se despir de todas aquelas penas que ela tem, aquelas penas já velhas, que foram as suas primeiras penagens. E depois então que ela faz tudo isso, que ela fica ali nua, sem as suas penas, então ela vai pegar agora aquele bico dela, que já está torto, que não consegue mais bicar corretamente. Ela vai arrancar todas as suas unhas, vai sangrar, vai passar por todo aquele processo, vai ficar ali sem unha, sem nada, sem nenhuma das suas garras. E depois que ela fizer tudo isso, sobra então só o seu bico. E com aquele bico que já está torto ali, que já não consegue pegar mais nada, ela vai bicar ali na rocha, vai bater na rocha, bater até que arranca tudo o seu bico. Imagina alguém que viu outrora uma águia imensa, poderosa, a rainha de todas as aves, agora nua, sem unha, sem as suas garras, sem o seu bico, afiado, poderoso. É uma situação deplorável olhar para aquilo. Agora imagina o sofrimento
Imagina a dor daquele processo, mas é o processo de restauração que a águia ela terá que passar. Ela vai passar por aquele processo, por quê? Porque é necessário, porque ela precisa comer, ela precisa caçar, e daquela forma que ela está, ela não vai conseguir, né? Então ela precisa passar por aquele processo, por aquela restauração, e ali então novas asas, novas penas irão crescer no decorrer dos dias ou dos meses. Suas unhas também, que era afiada, né, que não servia mais para nada, vão começar a crescer novamente. O seu bico, que foi ali triturado, né, naquela rocha, ele vai começar a crescer novamente. E com um determinado tempo, aquela águia, ela estará novinha em folha. Ela estará como antes, agora com 40 anos de idade, ela restaurada, renovada. Ela vai poder voltar agora a caçar, vai poder voltar agora a voar, né, imensamente pelos céus, enfim, aonde ela quiser. E ela vai então ter mais 40 anos de vida adiante, agora restaurada, renovada. Porque se ela ficasse como antes, ela iria morrer em pouco tempo, porque ela não conseguiria caçar mais, ela não conseguiria comer. Então ela precisa passar por esse processo de restauração. Quando nós olhamos, né, para essa história, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos também que o crente, ele precisa passar por um processo de restauração. Nós olhamos para a palavra de Deus, para a carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos. E a palavra do Senhor mostra para nós que o oleiro, né, aquele que trabalha com o barro, aquele que forma, que fabrica vaso, aquele que fez eu e que fez você. A Bíblia diz em Romanos que o único barro, o oleiro, ele faz 2 tipos de vaso. Ele faz um vaso para desonra, e com o mesmo barro ele faz o vaso para honra. Deus, ele tem esse poder. A palavra do Senhor fala para nós em Isaías que quem é o barro, quem é o caco para contender com o Senhor, com o oleiro, e dizer: faça assim, ou dessa forma, ou desse jeito. Quem somos nós? Mas uma coisa é certa, querendo eu, ou não querendo você, ou vice-versa, Deus, ele tem um processo a fazer na nossa vida. E esse processo, como foi o da águia, muitas das vezes é dolorido, muitas das vezes é solitário, muitas das vezes derramamos sangue, muitas das vezes gritamos e ninguém ouve, muitas das vezes vem o desespero e até pensamos: Senhor, eu não vou suportar. Muitas das vezes podemos dizer, como disse certa feita Jó, quando ele amaldiçoa o dia que ele nasce, ele diz que maldito seja aquele que abriu a sua boca para anunciar que nasceu um homem. Por que que o seu ventre não foi a sua própria sepultura? Por quê? Porque Jó, ele vai abominar o seu dia. Por que que ele queria que a madre da sua mãe fosse a sua própria sepultura? Porque, queridos, como eu falei acerca da águia, o processo que Jó estava passando era um processo extremamente doloroso. Eu sempre falo que o pior deserto que um homem pode passar é o deserto da enfermidade. Temos diversos desertos na nossa vida, passamos por diversos processos
processo, mas o pior de todos é o da enfermidade. É o processo que às vezes passamos o bálsamo, às vezes estamos no hospital, às vezes estamos diante da junta médica, às vezes há todo o recurso ali da ciência, há todos os maquinários, e passamos por tudo aquilo e saímos de lá pior. Saímos de lá pior do que quando entramos. E nós não entendemos, né? A nossa pergunta é: cadê o Senhor? Cadê Deus? Porque Deus me abandonou. Será que eu pequei? Ou um coral pode se levantar, né? Um grupo de profetas e dizer: ele pecou, ela pecou, como se levantou os 4 amigos de Jó, tentando acusá-lo de um pecado imaginário, porque eles acreditavam que homem algum que era justo passaria por um processo tão escandaloso, tão terrível como Jó estava passando. Eles queriam que Jó confessasse, eles queriam que Jó falasse o que ele tinha cometido para passar por aquilo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para o capítulo de número 19 do mesmo livro, nós vemos Jó com toda a sinceridade do seu coração, com toda a certeza, com toda a confiança no seu Deus. Lá no capítulo 19, no verso 25, ele vai dizer: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que em breve ele se levantará sobre a terra. Ele tinha certeza que o Senhor iria se levantar, e no momento certo Deus iria julgar a sua causa, e Deus iria justificá-lo das acusações dos seus adversários, que eram seus amigos anteriormente, e que agora se opunha contra ele. Nós vemos que tudo que Jó passou, se não houvesse o capítulo 42, nós acharíamos que Jó teria supostamente pecado oculto. Se não fosse o capítulo 42, nós ia dizer: realmente Jó pecou, e o pecado dele não fora revelado. Mas quando nós olhamos para o capítulo 42, o último capítulo de Jó, nós vamos ver que o Senhor, ele tinha um projeto. Ele queria restaurar Jó, porque ele queria dar a Jó a oportunidade de ter vida longa. Ele queria dar longura de dias a Jó, porque ele queria abençoar Jó de uma maneira tão grande que Jó não poderia morrer muito cedo. Jó precisaria viver muito para poder ver, né, curtir ali, usufruir das bênçãos que o Senhor Deus havia preparado para ele num tempo mais longe, num tempo determinado, que ele teria que passar pela prova para que então ele pudesse glorificar posteriormente o nome do Senhor. E nós olhamos para o capítulo 42, nós vemos que o Senhor devolve todos os filhos que Jó havia perdido. A Bíblia diz que as filhas de Jó eram as mais lindas, era obra de um escultor, eram as mais lindas que havia na terra na época de Jó. A Bíblia diz que o Senhor dobrou tudo que Jó tinha, a sua riqueza Deus deu em dobro. E a Bíblia diz que ele teve vida longa, ele chegou a cerca de quase 2 séculos, quase 200 anos, para que pudesse usufruir de tudo que Deus havia preparado para ele primeiro. Então ele precisou passar por aquele processo de restauração, ele precisou ser restaurado. Qual de nós que
restauramos a nossa casa? Qual de nós que nunca reformou o lar, nunca arrancou a tinta velha, lixou, fez todo aquele processo, talvez tirou o telhado, colocou uma laje, ou tirou um telhado velho, colocou um telhado novo, pôs um forro, pintou, trocou portão, colocou um portão elétrico, mudou, colocou cerca, colocou câmera, restaurou. Peraí, eu estava morando, a casa parecia uma casa fantasma, abandonada, já tinha 30 anos, agora com essa reforma ela vai viver, ela vai aguentar mais 50 anos. Então tudo na nossa vida, tudo que nós temos é restaurado. E eu quero dizer para você que nós também passamos por esse processo de restauração na mão de Deus. E hoje nós vamos entender um pouco acerca dessa situação do capítulo 37 do livro de Ezequiel, aonde fala acerca da visão que Ezequiel ele teve acerca do vale de ossos secos. Uma palavra que é muito conhecida, mas o capítulo de número 36, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que todo o processo da restauração ele vai começar mediante, todos nós sabemos do pecado de Israel. Todos nós sabemos que Israel, eles cometeram abominações, eles cometeram pecados contra os céus, contra Deus, aonde o Senhor, ele vai usar os seus servos, os profetas, e Deus vai falar por dezenas, por centenas de anos com esse povo. Só que Deus vai falar com eles, eles vão ignorar Deus. Deus vai falar com eles, eles vão desprezar a palavra de Deus. Eles não vão dar um crédito, eles não vão dar ouvido à voz de Deus. Chega um momento que eles vão achar que eles tinham razão e que eles poderiam fazer tudo o que eles quisessem fazer. Só que, amados, como eu falei, há um limite para tudo. As coisas com Deus não é como nós pensamos. Deus não deixa o negócio correr frouxo como muitos pensam que Deus deixa. Deus, ele é longânimo. Só que Deus não é bobo, Deus não é tolo. Para Deus há limite. Chega o momento que Deus fala, chega, ponto final. Chega o momento que Deus diz, chega, eu vou cobrar. E quando Deus diz, chega, chega. Quando Deus diz, é até aqui, é até aqui. A palavra do Senhor vai mostrar para nós que o Senhor vai permitir que o povo, depois você pode observar no livro de Lamentação de Jeremias, é poucos capítulos, você pode ler, 10 minutos você lê todos, e você observa em Lamentação de Jeremias, ou Lamentações de Jeremias, quando se diz lamentação, Jeremias está se lamentando. Você olha para o livro, você vê lágrimas, os olhos de Jeremias se acabando em lágrimas. Ele está derramando, ele está chorando, ele é conhecido como profeta chorão, pelo amor que ele tinha ao povo, à nação, a Deus. E ele agora, em Lamentações, ele vai chorar, ele vai derramar lágrimas. Os seus olhos vão se afogar em lágrimas em ver a atual situação que se encontrava Jerusalém. Ele estava vendo os homens ser presos, ele olhava os homens ser mortos, ele via as mulheres serem abusadas, as crianças serem mortas, serem presas.
eram arrastados por animais. Ele observava o templo sendo saqueado, aonde simbolizava a presença de Deus, a casa de Deus na terra. Ele olha para tudo aquilo, ele chora, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque Deus estava punindo aquele povo, porque Deus o havia utilizado por vários anos, por décadas, para falar com o povo, mas o povo não quis dar ouvido, o povo ignorou. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: nós estamos servindo a Deus, nós aceitamos o Senhor para ser servos de Deus. Por isso eu quero dizer uma coisa: não seja rebelde, dai ouvido à voz de Deus quando Deus falar, dai ouvido à palavra de Deus, dai ouvido ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Salmos, diz em Hebreus, o escritor aos Hebreus escreveu dizendo: quando ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, passar por um processo para obtermos vitória é uma coisa, passar por um processo por causa de rebeldia, desobediência é outra coisa. Nós não sabemos o que Deus tem para a nossa vida, nós não sabemos. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não podemos nos gabar. Quantos se gabam na sua teologia? Quantos se gabam no seu conhecimento, nos livros, na história? Quantos se gabam por causa da filosofia, da psicologia? Quantos se gabam por causa da sua literatura? Outros se gabam pela sua hermenêutica, homilética, exegese. Outros se gabam pela forma de louvar, pela sua oratória. Tem muitos que acham que ele é ele e sem ele Deus não pode nada. Tem muitos que dizem: se não for eu, a igreja está perdida. Se não for eu, a terra está perdida. Se não for eu, coitado dos céus. Não existe ninguém insubstituível. Veja, esse copo está sendo utilizado, mas depois, daqui a pouco que eu utilizar, o que eu irei fazer? Descartar, não terá mais valor. Há objetos nossos, há louças, há porcelana, entre outras coisas, que nós temos, amamos, às vezes não utilizamos de medo de quebrar, mas chega uma hora que aquilo vai quebrar e vai ser descartado. Aquele objeto, por mais guardado que esteja, não pode se exaltar, ele não pode se gabar, porque chega uma hora que ele terá um fim. Nós não podemos bater no nosso peito, no nosso tórax, encher a nossa boca e se gabar achando que se não for eu, ou você, ou nós, o negócio está perdido. Desculpa da expressão, se não for nós, a vaca foi para o famoso e velho brejo. Meus irmãos, com Deus não tem isso. Deus, para Ele, não tem esse negócio. Nós não sabemos até onde nós seremos útil para Deus. Nós não sabemos até onde nós estaremos com Deus. Nós não sabemos até onde nós iremos aguentar, prosseguir na nossa caminhada, na nossa trajetória. Nós não sabemos até onde nós iremos, até onde nós teremos força. A pergunta é: será que nós conseguiremos passar por esse ano de 2023? Será que quando chegar o próximo ano, se assim Jesus não voltar, quando chegar dia 11 de janeiro de 2024,
Será que estaremos todos aqui? Ou alguém de nós, ou algum de nós já foi embora? Já foi para a glória, ou foi para o inferno, ou está no mundo? A gente não sabe, quem sabe só é Deus. Eu faço votos, eu oro, que nós, todos nós, como diz Paulo aos Efésios, que todos nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos combater, para que possamos lutar, porque o dia mau está aí para todos nós. E a ordem de Deus para nós é para nós marcharmos, é para nós perseverarmos até o fim. A ordem do Senhor para nós é para nós não olharmos para a direita, é para nós não olharmos para a esquerda, tampouco olharmos para trás. Mas a ordem de Deus é para nós olharmos para frente e para o alto, porque é do alto que vem a nossa redenção, é do alto que vem a salvação da nossa alma. Jesus, ele diz lá em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 12, que nós devemos olhar unicamente para Jesus. Jesus está no céu, devemos olhar unicamente para Ele, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Israel aqui se encontra numa situação de exaltação. Israel se encontra forte. Eu sempre disse, sempre falei e sempre falo, um dos momentos que são mais perigosos na vida do crente, o momento que o crente corre maior perigo. Se você não sabia, saiba hoje, guarda no teu coração. O momento que o crente corre mais perigo é no momento da bênção. É no momento que o crente está abençoado, é o momento que ele corre mais perigo. É no momento que ele lutou anos, décadas, pela vitória, e aquela sonhada vitória chegou. Ele tomou posse. A luta foi tão grande que ele esquece da luta. Agora ele vai viver aquele momento único. E naquele momento de alegria, naquele momento daquele bálsamo, daquele refrigério, que é a bênção que ele esperava tanto, que veio recalcada, sacudindo, transbordando, ele vai esquecer do passado, ele vai esquecer da escassez do alimento, da veste, da bebida, ele vai esquecer do sapato que ele perdeu andando, porque agora ele vai ter um carro novo, um carro zero, importado. Ele vai esquecer daquela casa, daquela pingueira, aquela casa de favor. Ele vai comprar uma casa boa, uma casa nova, ele vai ter tudo novo. Ele vai esquecer dos momentos da igreja, que ele orava, que ele chorava, que ele buscava a Deus. Ele vai esquecer da consagração, ele vai esquecer do ciclo de oração, ele vai esquecer do monte, ele vai esquecer da vigília, ele vai esquecer do culto. Por quê? Porque ele sofreu muito, ele passou por muitas lutas, muitas provas, e agora é o momento da vitória. Agora é o momento de esvaziar a cabeça, é o momento de descansar, é o momento de tirar férias, é o momento de curtir a bênção, é o momento de tirar férias. Você talvez pode estar esperando a tua bênção há anos. Só que enquanto você está esperando a tua bênção, você está de joelho, você está buscando, você está chorando. Talvez tenha alguém ali, talvez do teu lado, que você não está vendo. Talvez tenha alguém lá fora parado, olhando para você. Alguém que te segue até a tua casa, ou vem da tua casa até aqui, ou está lá dentro da tua casa, ou sentado perto de você, num lugar que você não está vendo, esperando a tua bênção chegar. Alguém que é desocupado e que tem todo o
sabe, talvez você não vê, talvez você não sinta, mas a esperança que você tem de tomar posse da bênção, Ele também tem essa esperança de tomar posse da tua alma. Por isso nós não podemos vacilar, por isso nós não podemos trocar o reino de Deus pelo reino dessa terra. Olha lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor vai dizer que quando Satanás está tentando Jesus, a Bíblia diz que ele leva Jesus num lugar muito alto, e a Bíblia diz que ele vai mostrar o mundo e a sua glória. No ângulo de 360 graus, ele vai mostrar a glória do mundo para Jesus. Ele vai dizer para ele: olha, você está vendo tudo isso? Está vendo o mundo e a sua glória? Olha que coisa linda. Jesus olha com o seu olho espiritual e Jesus observa só trevas, só sujeira, só pecado. Mas o diabo não. O diabo olhava com o seu olhar terreno, o seu olhar infernal. Ele só via glória, ele só via luzes coloridas, ele só via riqueza. Mas Jesus não sentiu nenhum tipo de prazer, não sentiu uma excitação, algo que o chamasse a atenção. O diabo vai dizer para Jesus: olha, tudo isso me foi dado, tudo isso é meu, toda essa glória, o mundo todo é meu, isso me foi dado, e eu dou a quem eu quero. Olha, eu quero te dar tudo isso, basta tão somente que você se prostre, dê uma prostradinha, curve ao chão e me adore, e tudo isso é seu. Olha o exemplo. Se Jesus tivesse prostrado aos pés de Satanás, se Jesus o tivesse adorado, nós também poderíamos dizer: Jesus, nós vamos adorar esse mundo, nós vamos adorar Satanás, porque o Senhor é o nosso mestre. Paulo falou para nós sermos imitador dele, como ele é imitador do Senhor. Então, se o Senhor adorou Satanás, o Senhor se prostrou para tomar posse do mundo, da glória desse mundo, nós também vamos nos prostrar, nós também vamos adorar como o Senhor adorou. Mas Jesus deixou para nós o exemplo, e a pergunta é: por que nós não fazemos como Jesus fez? Porque nós temos interesse, porque nós somos excitados a adorar esse mundo, porque nós adoramos, queremos esse mundo de toda forma. Nós vemos pela palavra de Deus que o mundo, a igreja, na verdade, ela foi arrancada, ela foi tirada do mundo, de dentro do mundo para fora. O mundo está lá, a igreja está aqui. A igreja, ela é oposta do mundo. O mundo está sob o domínio de Satanás, o mundo está sob o domínio das trevas. A igreja está sob o domínio do Espírito Santo, a igreja está sob o reflexo da presença de Cristo, sobre a luz de Cristo. É totalmente oposto. Luz e trevas não se chocam, não se batem, não se aderem. E por quê? E por quê que nós estamos amando o mundo de uma maneira tão grande? Por que que tudo que o mundo faz nós estamos querendo? Tudo que o mundo adere nós estamos aderindo? É corte de cabelo igual do mundo. Vê aí, o jogador de futebol faz um corte de cabelo, daqui a pouco chegam os irmãos do mesmo jeito, com um cortezinho de cabelo. Chega um com cabelo grande para cá, jogado, e raspadinho para cá, com 2 riscos. Será que você sabe o significado disso? Talvez sabe, mas por que você está fazendo? Ou se você não sabe, você vai ter nojo quando você souber o significado. Vê o que um cantor de rock faz, a pessoa está fazendo. Vê as pessoas da novela, dos filmes se tatuando, a pessoa da igreja também do mesmo jeito. Não, isso aqui é a tatuagem gospel. Mas se nós formos ler a palavra de Deus,
nós vamos ver que nós não devemos imitar o mundo, nós não devemos produzir o que o mundo produz, nós não devemos andar como o mundo anda. A palavra do Senhor diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, ele tem que ser santo, ele tem que santificar, ele tem que apartar do pecado, ele não pode chegar a Deus com pecado, porque senão ele é consumido, ele é destruído. A palavra de Deus fala por Paulo em Romanos, no capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Alguém pode dizer: pastor, eu peco desde quando eu nasci até hoje, já estou aí na metade da idade, nada aconteceu. Tudo bem, nada aconteceu, mas quando você partir dessa terra, pelos pecados que você cometeu, se você não aceitar Jesus Cristo, se você não se reconciliar, você vai para o inferno. O salário do pecado que você pecou a vida toda é inferno, é morte, é distanciamento de Deus. As coisas pode tudo bem, pode estar tudo mil maravilha, você pode achar que está bem sem Deus, mas eu quero ver quando você partir desse mundo, quando você partir dessa vida, eu quero ver quem é que vai te ajudar. Às vezes alguém pode pensar na ignorância, porque a Bíblia fala em 4:4 de 2 Coríntios, que o diabo ele tem o poder de cegar. Às vezes pela cegueira, pela surdez, como Isaías fala, que as pessoas têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Às vezes pela sua surdez, pela cegueira, você acha que está tudo normal, que está tudo bem, ou você acha que quando você morrer, partir dessa vida, vai estar tudo em paz, tudo tranquilo, acabou. Meus irmãos, quando nós partimos dessa vida, é que o negócio vai começar. É que vai começar algo chamado eternidade. A palavra de Deus fala no primeiro salmo, dos salmos mais velhos da Bíblia, escrito por Moisés, o Salmo 90. Lá no Salmo 90, no verso de número 2, Moisés escreveu dizendo acerca do Senhor, e diz que de eternidade a eternidade, o Senhor ele é. A eternidade, queridos, existe. E a eternidade, ela terá dois caminhos. Nós teremos duas opções na eternidade: passar a eternidade nos céus, com Deus, com Cristo, na Nova Jerusalém, como a Bíblia fala no Apocalipse, no capítulo 21, 22. Ou nós vamos passar a eternidade, como diz a Bíblia no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo de número 15, no lago de fogo e enxofre, aonde será lançado a besta, o falso profeta, aonde será lançado o inferno, aonde será lançado todos aqueles que não têm o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Nós temos essas duas opções: passar a eternidade com Deus, ou passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. É uma escolha. Não é Deus que vai nos mandar para lá, é nós que vamos seguir, é nós que vamos escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Capítulo 14 de Provérbios, o sábio Salomão ele diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas pessoas escolhem o caminho do adultério? Tá bom desse jeito, não precisa casar não. Quantas pessoas escolhem o caminho do divórcio, da prostituição? Tá bom, eu tenho prazer, estou feliz, estou ganhando dinheiro, não tem problema. Quantas pessoas escolhem o caminho do tráfico? Estou ganhando dinheiro, o negócio está dando certo. Quantas pessoas escolhem o caminho do homicídio, matador de aluguel? Estou ganhando dinheiro, tá bom, já acostumei, é como matar um rato. Quantos escolhem o caminho do álcool, do alcoolismo, e anda aí como um gambá pela rua, como um cachorro caído nos postes em qualquer canto?
E tá bom, a vida é minha. Quantos escolhem o caminho do jogo? Tá bom, tudo bem, tá bom, você pode estar vivendo, só que o fim das suas escolhas é que vai te levar ao céu ou ao inferno. Faz bem saber que o capítulo 14, o versículo 6 do Evangelho de João, o Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida. Ele diz: ninguém vai aos céus se não for por mim, diz o Senhor Jesus. O salmista, ele escreve, ele diz que os caminhos de Deus, eles são planos, são retos. O caminho reto de Deus nos leva ao céu. O caminho do diabo é o caminho torto, é o atalho, é o caminho escondido das coisas ocultas, do ocultismo, das coisas escondidas, das coisas não reveladas. Esse é o caminho das trevas. Sabe aquele escurinho? Sabe lá dentro do carro? Sabe atrás do muro? Sabe entre quatro paredes, ninguém está vendo? Esse é o caminho que leva ao inferno. É o caminho da mentira, é o caminho do engano, é o caminho da fofoca, da contenda. Essas coisas que levarão as pessoas ao inferno. Agora, o caminho que leva a Deus é o caminho da santidade, é o caminho da santificação, é o caminho da obediência à palavra de Deus, é o caminho da obediência ao Senhor Jesus Cristo, é guardar, é como Jesus ele falou, é como a Bíblia diz: guardei a tua palavra, né? O salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Pastor, eu queria guardar a palavra de Deus no meu coração. Pastor, eu queria ter condição de guardar as mensagens de Deus, eu queria ler, guardar, mas parece que nada fica no meu coração. Sabe por quê? Quantos corações estão inchados? Quantos corações estão cheios de inveja? Quantos corações estão cheios de ira? Cheio de homicídio, de adultério, de prostituição, de engano, de lascívia, de vaidade? Quantos corações estão cheios do desejo alheio e não há lugar para a palavra de Deus entrar? Você quer que a palavra de Deus entre no teu coração? Ore a Deus: Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração como o coração do Senhor. Tira o meu coração pecaminoso, o meu coração de pedra. Tira o meu coração que está cheio de pecado, que eu não suporto mais esse coração. Me dá um coração novo como o coração do Senhor. Um coração que pulsa, um coração que ama, um coração que se compadece, um coração, Senhor, que sente o que o próximo está sentindo. Senhor, me dá um coração que eu possa guardar a tua palavra para eu não pecar contra ti. Meus irmãos, é questão de orar. A palavra de Deus diz que tudo que nós pedirmos em oração, e se nós cremos, nós receberemos, nós tomaremos posse. Quantas vezes nós não tomamos posse porque nós não sabemos orar como convém orar? A palavra do Senhor diz que nós oremos, que nós clamamos, mas nós não recebemos. Por quê? Porque nós não sabemos orar como convém orar. Israel, já vou encerrar, diz aqui a palavra do Senhor, no Vale da Restauração, no capítulo 37 de Ezequiel, que o Senhor vai permitir esse povo passar cerca de 70 anos na Babilônia. Eles vão passar pelo processo da Babilônia, vão passar por um processo tão grande. Tudo na vida do povo de Israel, presbítero Onofre, foi mudado. Porque eles saíram de Judá, eles saíram da terra deles, de Jerusalém. Eles foram transportados para o norte,
foram transportados para a Babilônia. Lá na Babilônia, os hábitos eram outros, os costumes eram outros, os deuses eram outros, a comida era outra, as vestes eram outra, o idioma era outro. Na Babilônia, tudo foi oposto. Eles tiveram que se adaptar. Muitos se distanciaram de Deus. Muitos adoravam os deuses da Babilônia. Muitos não quiseram retroceder, não quiseram voltar. No momento que eles tiveram a liberdade, eles estavam bem, não quiseram voltar, preferiram ficar na Babilônia. Mas outros preferiram voltar, porque havia uma promessa. E observa que o capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia vai mostrar para nós que quando Ezequiel estava às margens do rio Quebar, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, outro diz que a mão do Senhor foi sobre o espírito de Ezequiel, pegou o espírito de Ezequiel, arrancou do corpo dele e levou ele no meio, num vale muito grande, grandíssimo, e esse vale, diz a Bíblia, estava cheio de ossos secos. Talvez para muitos seria a pior coisa da face da terra, ver um vale muito grande e este vale lotadíssimo de ossos. O versículo 2 diz que não era apenas ossos secos, eram ossos sequíssimos. Imagina Ezequiel caminhando ao redor daquele mensurado, aquele imenso vale, cheio de ossos, cabeça para todo lado, né? Crânio para todo lado, braços para outro lado, perna para outro lado, né? O tórax de um lado, os 5 membros divididos. E ele olha para aquela bagunça, sabe, aquela, até meio estranho, não dá para falar a forma correta daquilo. Ele olha para tudo aquilo, ele olhando, observando, de repente ele ouve uma voz, e a Bíblia diz que o Eterno, o Senhor dos Exércitos de Israel, vai dizer para ele, vai fazer uma pergunta, vai dizer: filho do homem, a propósito, poderão esses ossos reviverem? E agora? Nós olhamos para esse versículo, olhamos para a atual situação, para o cenário. Imagina você numa visão, a visão, você faz aí um ato imaginário e você observa um vale lotado de ossos secos. Essa pergunta agora na tua cabeça, no teu coração: minha serva, meu servo, minha igreja, poderão viver esses ossos? Qual é a sua resposta ao Eterno? O que você diria ao Eterno? Talvez o que Ezequiel, ele respondeu, ele olha para Deus no tocante à sua visão ampla, ele olha para o Senhor e ele diz: Senhor, Tu o sabes, só o Senhor sabe, a resposta é o Senhor que tem. Mas em conhecendo a lei, o profeta, ele era para ser sacerdote, conhecendo a lei, sabendo que Deus fez todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele poderia dizer: Senhor, certamente o Senhor pode restaurar, certamente o Senhor pode fazer um grande exército, Senhor, certamente o Senhor pode fazer tudo novo. Mas, meus irmãos, a pergunta é: que vale de osso seco? De quem é esses ossos? O que quer dizer isso? A Bíblia vai dizer para nós
no verso de número 11, que nós lemos, que foi o versículo chave, capítulo 37, verso 11, o Senhor diz: então me disse o Senhor, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, e esses ossos, eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Veja, aqueles ossos, aquele vale de ossos secos simbolizava a nação de Israel. Eles olhavam uns para o outro e eles diziam: a nossa esperança pereceu, nós estamos cortados, não há mais esperança para nós. Você talvez, amado ouvinte, amado irmão, irmã, ouvinte da palavra de Deus, você pode olhar para a atual circunstância, para o cenário que você está vivendo, a tua esperança pode ter se exaurido, você pode dizer: não tem mais jeito para mim, eu estou perecendo. Mas eu quero lembrar que existe um Deus no céu, existe um Deus que todas as coisas surgiu pelo poder da sua palavra. Existe um Deus que nessa hora Ele pode enviar uma palavra rema, Ele pode enviar uma palavra logos, Ele pode enviar uma palavra poderosa, e essa palavra de Deus pode mudar toda a tua história, toda a tua vida, esse cenário que você está vivendo hoje. Será que você crê na palavra de Deus? É por isso que no versículo 12 do capítulo 37, o Senhor diz: profeta Ezequiel, profetiza, diz a eles: assim diz o eterno Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Olha aí, olha Deus abrindo aquele vale da restauração, olha Deus abrindo o vale de osso seco, olha Deus abrindo a sepultura, e o Senhor diz: e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei para a terra de Israel. Será que você pode glorificar Deus? Já estava sepultado, não tinha mais esperança, havia sido cortado, mas o Senhor manda o profeta profetizar e dizer: olha, eu estou abrindo a vossa sepultura, eu farei você sair da tua sepultura, ó meu servo, minha serva, meu povo, e vos trarei vocês novamente para a vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Eu quero dizer uma coisa para você: vale a pena passar pelo processo de restauração, vale a pena passar pela olaria, vale a pena passar pela mão de Deus. Pastor, mas eu estou sendo quebrado. Não há problema. A palavra de Deus fala no capítulo 17, no 18, de Jeremias, que o Senhor fala para Jeremias ir à olaria, a casa do oleiro, porque o Senhor queria mostrar algo para Jeremias, queria fazer Jeremias ver, ouvir alguma coisa ali. Jeremias, desce lá, porque lá você vai ver algo, e lá eu te farei ouvir a minha palavra. Jeremias desce, vai lá à casa do oleiro, e Jeremias fica observando, fica olhando o oleiro trabalhando no barro, fazendo o vaso, formando segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo a sua imaginação. E ele está fazendo aquele barro, fazendo ali, lapidando ele, enfim, com a sua mão, e de repente aquele vaso praticamente pronto. Diz a Bíblia que ele quebra, ele vira pedaços, e ele quebra.
Quando aquele vaso ele quebra, o Senhor vai falar para Jeremias: Jeremias, a nação de Israel, Jeremias, é como esse barro na mão do oleiro. Veja, quebrou, observa o que ele vai fazer. Os pedaços que ficaram, ele vai passar aqueles pedaços pelo processo de novo. Ele vai amassar, vai passar por todo o processo novamente. Ele vai fazer um novo vaso segundo o propósito do seu coração. Ele vai fazer com aquele barro novamente, ele vai fazer um novo vaso segundo a sua vontade. Assim é Israel na minha mão. Eu posso quebrar Israel, eu posso edificar novamente, eu posso fazer novamente um novo povo. Eu tenho esse poder. Então observa que no vale da restauração, que é da mesma maneira, o Senhor vai dizer para Ezequiel, e diz: Ezequiel, profetiza para os ossos secos, ouve a voz do Senhor, ouve o que o Senhor manda dizer para vocês. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Eterno, eu sou o Senhor. A palavra de Deus diz que há esperança para a árvore que foi cortada, cuja raiz está infiltrada a correnteza de água. Há esperança para aquela árvore que foi cortada, cujas raízes estão dentro da água. Aquela árvore que foi cortada, ela vai brotar, ela vai produzir novos galhos com a folhagem. No tempo determinado, ela vai produzir flores. No tempo determinado, aquelas flores cairão e darão fruto. E no tempo determinado, aquele fruto estarão maduros, estarão tenros, prontos para serem degustados. Nós passamos pelo mesmo processo. Deus, Ele lapida. Capítulo 15 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz que Ele é a videira e o Pai dele, o Senhor Deus, é o lavrador. O Senhor Jesus diz que toda árvore em mim que não dá fruto, essa o meu Pai tira e lança fora, lança no fogo. Mas Ele diz que aquele galho, aquela árvore, aquele galho que está nele, que produz frutos, ela é podada, ele é limpo, para que ele possa dar mais frutos ainda. Então observa, meus irmãos, que tudo que nós passamos há um sentido. Talvez você não havia tido ainda uma explicação, talvez toda a sua vida foi de questionamento. Por quê? Eis aí a resposta. Aquele exército agora estava com nervos sobre os ossos, estavam com carne, estava com pele, mas estavam mortos, não havia vida neles. Mas o Senhor vai dizer: filho do homem, profeta Ezequiel, profetiza aos pontos cardeais, aos 4 pontos, aos 4 cantos da terra. Profetiza e diz aos 4 ventos que venha sobre esse povo. E diz a Bíblia que, segundo a sua profecia, o vento, o Espírito, o pneuma entrou novamente sobre aquele exército, e diz a Bíblia que se tornou um exército inumerável, vivos, novos, restaurados,
para agora viver novidade de vida, não mais na Babilônia, mas agora em Israel. Não agora vazio ou cheio de pecado, mas agora restaurado e cheio da presença de Deus, para viver agora novidade de vida, juntamente com o Senhor, o Deus desse povo, nosso Deus. Nessa noite eu quero dizer que Deus, o Senhor, Ele está restaurando a minha vida, Deus está restaurando a tua vida, Deus está restaurando a igreja, para que nós possamos viver uma nova fase da nossa vida, não como vivíamos, não segundo o curso do mundo, mas que nós vamos viver uma vida cheia da presença